Olá, quanto tempo? Eu mandei para vocês um link com o filme Depois da Caçada. É um novo filme do Lucas Guadagnino, o mesmo diretor de Queer e Rivais, que aliás ele fez esses dois filmes o ano passado. O filme se passa na Universidade de Yale. Temos a Alma, que é professora de filosofia, o Henk, que é um professor de filosofia, e a Meg, que é uma aluna de filosofia. Fala sobre a cultura woke, a cultura do cancelamento, essa coisa perigosa dentro da cultura do cancelamento. Fala sobre sexualidade, sobre gênero, sobre raça, classe social. Ele aborda esses temas muito atuais de uma forma aonde num filme que tem um formato de um thriller psicológico, e ele coloca o espectador na mesma posição da alma, porque a gente não sabe, e não é isso que o diretor quer, a gente percebe que não é isso, quem tem razão, quem não tem razão, quem está falando a verdade, quem não está falando a verdade. A Alma, que é a Julia Roberts, que é a personagem principal, a Julia Roberts está sensacional no papel. Ela está muito bem no papel. E aí ela tem um colega dela de profissão, o Henk, que é o Andrew Garfield, quem faz, que é um cara mais jovem e que existe um clima entre os dois. A gente percebe, ela é casada com o Frederick, um psiquiatra, mas a gente percebe que tem um clima entre os dois. E a Meg. Então, e a Meg é uma aluna que tem uma certa idealização em relação à alma, assim, a maneira como ela se veste, a maneira como ela se coloca, a maneira como ela se posiciona. Existe uma certa necessidade de, não de imitar, mas de estar assim como a professora. Então, tem uma festa na casa da Alma, onde estão alunos e professores e o marido dela, e falando muito em filosofia e a cultura do cancelamento e etc. E muito de gêneros. O Henk é um homem branco cis, a Meg é uma mulher negra cis que tem uma relação com uma pessoa não binária. Então, tudo isso tô colocando tudo isso porque isso tudo é importante e faz parte do conceito do filme. Quando eles estão nessa... O que mais me chamou a atenção e me chocou um pouco no início, e aí eu fui procurar o porquê que o diretor fez isso, e aí eu entendi. O início começa... Eu até pensei, meu Deus, eu acho que eu botei o filme errado, porque o filme começa com os letterings exatamente na estética que o Woody Allen usa. A mesma fonte, a mesma tipografia, com o nome dos atores em ordem alfabética e um jazz. E eu pensei assim, mas só um pouquinho, o filme que tá falando da cultura do cancelamento, de abuso e coloca... Mas ele fez isso exatamente como para que as pessoas avaliassem essa coisa do Woody Allen ter sido, mesmo provando de várias formas que ele não teve culpa, que ele não foi responsável, que ele não abusou da Dylan,
ele foi cancelado. Ele foi um diretor cancelado, ele hoje ele filma fora. Um diretor que sempre foi louco, apaixonado por Nova York, hoje filma fora dos Estados Unidos. Não consegue, não é difícil trabalhar com atores, enfim, não é todo ator que quer trabalhar com ele, enfim. Então eles estão na casa da Alma, nessa festa, e num determinado momento a Meg vai no banheiro e chega no banheiro e não tem papel higiênico, assim. Então ela começa a abrir os armários, assim, e ela vê escondido, quando ela acha o papel higiênico, ela vê em cima, assim, escondido um envelope. Ela abre, e ali naquele envelope a gente vai vendo coisas, assim, fotografia, um lenço e uma matéria de jornal que a gente não vê o que tem, que ela pega e leva para casa. E aí essa matéria tem uma importância no filme, na minha opinião, né? Ele foi um filme bem polêmico, a maioria das pessoas não gostou do filme. Ele recebeu uma nota bem baixa no Rotten Tomatoes. Eu gostei muito do filme, muito. E aí o que acontece? Depois dessa festa, saem todos, a Meg e o Hank saem juntos. E no outro dia de manhã, a Meg aparece na casa da Alma para dizer que ela foi abusada sexualmente pelo Hank. E aí a Alma fica completamente confusa, porque... E aí ela começa uma coisa que é ficar no meio do caminho, porque o Hank busca a ajuda dela, a Meg busca a ajuda dela. E ela diz no momento, mas eu não estava lá, eu não sei o que aconteceu. Mas... e ela fica naquela coisa do... Para que lado eu vou? E aí tem uma aula, inclusive, que ela fala sobre isso, sobre o que um fala e o outro não fala, e o que é verdade e o que não é, e o que pode ser verdade e o que não pode. E ela fica quase como um juiz ali. A Meg namora uma pessoa não binária que estuda direito, então super incentiva ela a entrar com processo e tudo. E a gente tem uma situação assim, ó, a Meg é uma mulher negra cis de família muito rica. Eles estudam na Universidade de Yale, e a Alma e o Hank são professores na Universidade de Yale. E os pais da Meg contribuem com quantias muito generosas para a universidade. O Hank é um homem branco, cis, porém um cara que batalhou muito na vida para chegar onde chegou e para ter alguma grana, algum dinheiro. Então, todas essas coisas são colocadas no filme. E aí a gente percebe, tem um clima de thriller, assim, um thriller psicológico, que a gente vê que a Alma tem alguma coisa que ela esconde e que ela não fala, que está relacionado a isso, mas a gente não sabe bem o que é, e a gente vem a descobrir no final qual é essa relação. E aí é uma coisa que a mim fez me questionar mais. Bom, mas o que a Meg disse tem a ver com isso que ela está dizendo e com a matéria que ela leu no jornal, que daí a gente entende o que tinha, ou não, ou aconteceu, ou foi uma coincidência, ou... Então é algo assim... E ele não é um filme para que tu fique de um lado ou de outro, não. Ele é um filme para que tu possa analisar toda essa... O que pode gerar realmente essa coisa da cultura do cancelamento, quanto pode ser perigoso isso, porque a carreira do Hank é destruída. Ele acabou a carreira dele. E aí a gente descobre que a Meg, tem uma certa... ela fica de cara com ele porque ele descobre que o trabalho dela
a tese dela é um plágio. Então tudo isso vem aí entrando nos entremeios aí, e aí de repente ele descobre que a Alma sabe que era um plágio, mas a Alma não fala nada, e aí tem uma coisa assim, a Alma não fala nada porque ela gosta de ser idolatrada pela Meg, isso faz bem para ela, ao mesmo tempo que ela tem essa coisa forte com o Hank. Então, para mim é um filme que aborda vários temas e temas muito atuais dentro de um contexto filosófico, porque todos estão ali, todos, né, estão ou professores ou estudantes de filosofia, então não tem como fugir de filósofos, enfim, da filosofia. Mas eu achei um filme muito bom, eu acho que vale a pena. E assim, ó, a interpretação da Julia Roberts, eu vou repetir, está sensacional. Ela tá muito, muito bem no papel, muito bem mesmo. Então é isso, eu recomendo. Espero que vocês gostem. Beijo.